Olá meninas, estamos no próximo vídeo, que é o vídeo número 12 sobre batismo. E eu creio que entre os vídeos, esse é um dos mais longos. Por quê? Vocês vão poder, todos esses vídeos que eu estou fazendo, vocês podem passar para quem tem dúvidas da sua célula. Tá? Além de você usar eles para tirarem as dúvidas, às vezes agora o batismo, nem preciso, vou pensar nisso só quando tiver alguém para batizar. E quando tiver, você vai poder tirar dúvida com esse vídeo. E também, às vezes, você pode até passar para a pessoa. Tá com dúvida se ela deve batizar ou não? Em vez de até se ministrar, você pode, olha, assista esse vídeo aqui e dúvidas, você fala comigo, né? Então, você pode fazer isso. Então, todos os vídeos você pode fazer isso, menos aquele número 3, tá bom? Aquele 3, não. Então, eu penso que esse é um dos mais longos, porque isso daqui praticamente é uma ministração sobre batismo. É o que vocês darão ou pode passar o vídeo sobre o assunto, tá bom? Então, vamos lá. Então, batismo. Como saber se a pessoa que aceitou Jesus e fez a oração de entrega fez por emoção ou por confissão mesmo de fé? A diferença é que realmente quem fez a confissão, ou seja, confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela irá querer se batizar o quanto antes, né? E se tornar um discípulo de Cristo. Enquanto quem fez por emoção é apenas um fã de Jesus e dará desculpas para não se batizar. Então não adianta forçar, não adianta fazer, você precisa se batizar. Ela não entendeu quem é Jesus. Então não adianta fazer isso. Tá? Ela só vai tomar banho na piscina. Ela precisa querer. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu ansiava, não via a hora de ter a data do batismo para me batizar, porque eu queria confessar Ele como meu Senhor e Salvador publicamente, né? Então, o batismo ele é uma confissão pública do que já aconteceu no seu interior, que é ter entregue a vida a Jesus. E apenas após o batismo, gente, não é quem aceita Jesus levantou a mãozinha, não. Prestem atenção nisso. Apenas após o batismo, ela deixará de ser criatura. Lembra que a gente falou o que é criatura? Ela vai deixar de ser criatura para ser filho de Deus. Está lá em João 1, do 12 ao 13, diz o seguinte: todos quanto receberam quem? Jesus como Senhor e Salvador. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O batismo nas águas é uma das principais ordenanças do Senhor Jesus Cristo para todo aquele que crê. Assim que uma pessoa recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador e se arrepende dos seus pecados, ela deve passar pelo batismo nas águas por imersão. Devemos observar cuidadosamente que o batismo nas águas não é uma sugestão, nem uma opção para o discípulo de Jesus. É um mandamento para o cristão. Segue algumas respostas bíblicas, né, para 4 principais perguntas sobre o assunto. O que é o batismo nas águas? Como devemos ser batizados? Quem deve ser batizado e quando devemos ser batizados? O que é o batismo? Começando, né? O que é o batismo nas águas? É um testemunho público de fé, como eu falei. Mateus 10, 32 e 33 diz o seguinte: portanto, qualquer que confessar diante dos homens, qualquer um que me confessar diante dos homens, diz Jesus, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que se negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Outro motivo é um sepultamento do velho homem. Quando o batismo acontece, existe uma profunda e preciosa identificação do crente com o Senhor Jesus na sua morte e no seu sepultamento e na sua ressurreição. Romanos 6, dos 6 e 7 e 14 diz o seguinte: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei,
mas agora debaixo da graça. Em Colossenses 2:12 diz o seguinte: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Outro motivo, cumprimento de toda a justiça. Em Mateus 3, do 3 ao 6, diz o seguinte: então veio Jesus da Galileia ter com João Batista junto ao rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se opôs, falando: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ora, se o puro e imaculado, Filho de Deus, o Senhor Jesus, teve que ser batizado para cumprir toda a retidão, então quem somos nós, né? Para dizer que não precisamos ser batizados nas águas como ele foi? Os crentes, no seu próprio batismo, mostram que, assim como o Senhor deles, estão desejosos por cumprir toda a sua justiça. Agora, a segunda pergunta, né, de como devemos ser batizados. O batismo ele deve ser por imersão na água, assim como faziam na época de Jesus. Na linguagem grega, a qual o Novo Testamento foi escrito, a palavra batismo é baptismo, que vem de baptizo, significa mergulhar, submergir, afundar. É exatamente assim que deve ser o batismo nas águas. Agora, quem deve ser batizado? Quem crer em Jesus. A resposta que Filipe, um dos discípulos do Senhor, deu ao eunuco também é a mesma para todo aquele que pensa em ser batizado. Isso está em Atos 8, do 36 ao 39. Diz o seguinte: é certo você se batizar, se crês de todo o coração. E respondendo, eunuco disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e desceram ambos à água, e Felipe o batizou. Então, quem deve ser batizado? Aquele que crê em Jesus. O que mais precisa ter? Ele tem que estar arrependido. O batismo não tem nenhum poder se não for precedido por arrependimento. Em Mateus 3,8 diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O batismo válido é aquele onde o novo crente realmente encontra-se arrependido da vida torta. Por isso mesmo, não há sentido em batizar crianças, pois elas não podem tomar tal posicionamento, nem possuem consciência de tais atos. Uma criança ela não tem consciência ainda de pecado. Então, como que ela vai se arrepender se ela não tem consciência de que ela peca? O próprio Jesus se batizou por 30 anos, né? Bom, outro motivo, né? Então, quem crer em Jesus, está arrependido, está disposto a se tornar um discípulo de Jesus. Antes de subir aos céus, o Senhor Jesus ordenou os discípulos. Está lá em Mateus 28, do 19 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Somente aqueles que se tornaram discípulos pela escolha de seguir o Senhor Jesus Cristo e seus ensinamentos devem ser batizados. Um discípulo é aquele que escolhe fazer do Senhor Jesus o supremo amor da sua vida. Lucas 14, 26, 27 diz: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Discípulo é aquele que coloca o Senhor Jesus como prioridade em sua vida. Não existe autoridade na Bíblia para batizarmos qualquer um.
exceto aqueles que se arrependeram dos seus pecados e tomaram uma decisão pessoal de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e segui-lo como seu Salvador. A questão dos vícios, né? Então, muita gente tem os vícios, os pecados de estimação, uma vida irregular, um casamento irregular, coisas ilícitas pela vida, embaraços. E como ficam essas questões? Então, a questão do vício, casamento irregular, práticas pecaminosas, a vida de mentira, deverão ser acertadas conforme o caminhar na fé, com a ajuda do Espírito Santo. Devemos nos achegar a Jesus como estamos, porém não permanecer nesta condição. O Senhor é que ajuda no processo de conversão. É de glória em glória, dia a dia, conforme a palavra vai se revelando no seu interior. É dia a dia, é um processo. O que precisamos é querer. Temos que ter um posicionamento de querer mudar de vida, entender que certas práticas não me convêm mais e querer mudar. Eu tenho um exemplo a seguir. Jesus é meu padrão, é meu exemplo a ser seguido. Na dúvida de como fazer, precisamos olhar para a vida. Olhar para a vida de Jesus. Quando devemos nos batizar? Né? Que é a quarta pergunta. Então, quando? Aquele que crê no Senhor Jesus, que Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, acredita de coração que Ele é Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para a remissão dos nossos pecados e que está sentado à destra do Pai, e que haja arrependimento dos pecados e desejos de se tornar um discípulo de Cristo. Tendo isso, a resposta é agora. Por que esperar? Dúvidas mais comuns a respeito do batismo. O batismo salva? Não. A salvação é um processo que começa quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor. Para que haja salvação, é necessário que haja vários elementos. Primeiro, a graça de Deus. Segundo, o sangue de Jesus. Depois, ouvir a palavra, arrependimento, a fé e o batismo nas águas. Nenhum desses elementos salva sozinho, mas são fundamentais para a salvação e acompanham. Ninguém pode ser salvo sem fé ou sem o sangue de Jesus, assim como ninguém pode ser salvo sem o batismo nas águas. Batismo não salva sozinho, mas acompanha o processo de salvação. Outra pergunta, outra dúvida, né? O batismo nos lava dos nossos pecados? Não. Só uma coisa no universo é capaz de lavar o homem do seu pecado. É o sangue de Jesus. A água do batismo, porém, simboliza no mundo físico o que o sangue de Jesus fez no mundo espiritual. Outra dúvida: o batismo nos transforma em uma outra pessoa? Não. Não podemos achar que o simples fato de sermos batizados nos transformará instantaneamente em outra pessoa. A Bíblia diz que quando aceitamos a Jesus e nos batizamos, devemos viver uma vida nova e abandonar as práticas pecaminosas da vida velha. Porém, essa mudança parte de dentro de nós e é conquistada gradualmente, dia após dia, à medida que vamos recebendo com mansidão a palavra de Deus. Não somos batizados para sermos transformados instantaneamente. Somos batizados porque estamos experimentando uma transformação gradual. Outra dúvida: é certo batizar-se mais de uma vez? Não. A Bíblia é clara quando afirma que o verdadeiro batismo nas águas deve ser um evento único em nossas vidas. Em Efésios 4:5 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por isso, o batismo é tão importante. No entanto, para que esse batismo seja realmente válido, é necessário que a pessoa batizada tenha exercido fé e arrependimento no ato. A fé e o arrependimento autenticam o batismo. Ou seja, se no momento do batismo estivermos arrependidos, crendo de todo o coração, e se nesse batismo foi realizado por um líder cristão, temente a Deus e fiel à sua palavra, então esse batismo é válido. Mesmo que você, após ter sido batizado, tenha andado distante do caminho do Senhor, ao retornar, você não precisa se batizar de novo. Aquele batismo sempre esteve válido.
mesmo quando não estava distante. Pois, lá em Romanos 11:29 diz: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Outra dúvida: o batismo infantil é válido? Não. Marcos 16:15 ao 16 diz o seguinte: ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Jesus deixou claro que primeiro é necessário crer, em segundo lugar, batizar-se. Não podemos alterar a ordem do mandamento bíblico. Além disso, o próprio Jesus, nosso melhor e maior exemplo, foi batizado aos 30 anos de idade. O batismo válido é para pessoas com idade e maturidade suficiente para exercer fé e arrependimento. E as crianças pequenas devem ser trazidas, as crianças pequenas têm que ser trazidas para o templo, onde serão apresentadas em oração a Deus. Nesse momento, toda a congregação invocará bênção sobre a criança, e foi exatamente assim que Maria e José procederam com Jesus. Aí vocês podem ler lá em Lucas 2, do 22 ao 23, 27 e do 39 ao 40. Então, esse vídeo foi o vídeo sobre o batismo, né? E vamos ver o próximo vídeo agora. É o batismo de número 13. Beijo. Até logo mais.